Olá, queridos irmãos e irmãs. Jesus manda: não deem as vossas pérolas aos porcos e não deem aquilo que é santo para os cães. Quem são esses cães e porcos e o que são essas pérolas que Jesus mencionou lá no seu ensino? Eu sou o presbítero André Sanches, do blog esboçandoideias.com, e hoje nós vamos entender esse texto que Jesus estava ensinando ali. Alguns dizem que nós não devemos pregar o evangelho mais de uma vez para a mesma pessoa. Será que isso é verdade? Vem comigo, vamos para a minha lousa de explicações que nós vamos compreender com profundidade esse versículo. Vamos lá? A pergunta de hoje completa do nosso leitor é a seguinte: quando Jesus manda os discípulos não darem pérolas aos porcos, isso quer dizer que não devemos ficar pregando a palavra de Deus sempre para as mesmas pessoas? Ou seja, uma vez que falamos de Jesus, se a pessoa rejeitar, devemos simplesmente ir embora? Seria essa a interpretação correta desse texto? Muito obrigado, irmão, por essa dúvida excelente para a gente explicar esse trecho da palavra de Deus. E você que está nos assistindo agora também pode deixar a sua dúvida aqui nos comentários. Querido irmão, querida irmã, aproveite a oportunidade. Não existe dúvida boba, existe dúvida que pode te fazer crescer um pouquinho mais quando você a resolve. E já deixa agora o seu curtir aqui no nosso vídeo. Vamos para a nossa resposta. Vamos começar lendo Mateus 7, capítulo 7, versículo 6, que diz o seguinte: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos dilacerem. Queridos irmãos, esse texto aqui causa muita confusão na vida dos estudantes, porque falta, primeiro, compreender o contexto. Segundo, compreender os conceitos que nós temos aqui mencionados por Jesus Cristo. Então, uma das regras mais interessantes de interpretação bíblica é fazer perguntas para o texto. Por exemplo, o que é essa questão de santo que o texto diz aqui? O que Jesus está querendo dizer quando ele diz pérolas, as vossas pérolas? Quem são esses cães e porcos citados por Jesus nesse versículo? E para quem Jesus está dizendo estas palavras? Nós vamos responder a todas essas dúvidas, por isso fique até o final para que você aprenda completamente o significado correto desse versículo. E nós começamos então agora indicando, ou respondendo, melhor dizendo, por que e para quem Jesus disse isso. Ou seja, nós vamos estudar um pouquinho do contexto inicialmente. E é agora que você se inscreve no canal. Aproveite a oportunidade que esse canal está te dando. De segunda a sexta, às 15 horas, estudos bíblicos novos. Já temos mais de 200 estudos publicados e vamos chegar a 1000 se o Senhor nos permitir. Quer fazer parte disso gratuitamente? É só inscrever-se no canal aqui e aproveitar esse espaço de conhecimento da palavra de Deus. Queridos irmãos, antes de tudo, precisamos observar que esse texto está dentro do famoso, do conhecido Sermão do Monte, que foi proferido por Jesus aos seus discípulos. Observe bem o trecho lá de Mateus 5, 1 e 2, que é o comecinho do Sermão do Monte, onde Jesus diz o seguinte: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximando-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo. Então observe aqui que o para quem Jesus está falando aqui, inicialmente, os seus apóstolos, os seus discípulos mais chegados. E claro, esse ensino passa depois a todos os discípulos de Jesus. É lindíssima, né? São lindíssimas as mensagens aqui do Sermão do Monte. Mas aí, partindo do capítulo 5 e indo para o capítulo 7, que é o que nós estamos estudando, a gente observa que o contexto a respeito desse texto de pérolas aos porcos é o contexto sobre julgamentos hipócritas. Observe bem Mateus 7, versículo 1. Não julgueis para que não sejais julgados. Aqui nesse contexto, queridos, Jesus estava alertando sobre ter cuidado com o tipo de julgamento que podemos fazer com as pessoas. Jesus está proibindo ali um tipo de julgamento hipócrita. Tem aquele versículo: por que você olha o cisco no olho do irmão e tem uma trave no seu? Porém, queridos irmãos, Jesus ele não proíbe nesse contexto todo tipo de julgamento. Tanto isso é verdade que nesse versículo que nós estamos analisando, nós vamos observar que nós precisaremos fazer o quê? Julgar para saber quem são esses cães e quem são esses porcos, para que não joguemos as nossas pérolas a eles. Ou seja, Jesus insere aqui um ensino
para demonstrar que vai precisar haver na vida do discípulo um momento de julgamento equilibrado e correto, que está de acordo com a palavra de Deus. Então, feita essa observação do para quem Jesus falou, agora nós responderemos a seguinte questão: o que os discípulos de Jesus teriam em sua posse que era santo e que era uma pérola, ok? Vamos definir aqui esses dois conceitos para a gente entender o que Jesus está falando aqui, do que ele está se referindo. E quando nós entendemos esses termos, queridos, certamente podemos observar que todas as evidências a respeito do reino de Deus estão incluídas aqui. Tudo aquilo que Deus mostrou a eles, aos seus discípulos, sobre Jesus Cristo, faz parte daquilo que é uma pérola de grande valor. Os discípulos de Jesus herdam do Senhor Jesus essa pérola, que nós podemos resumir aqui com o nome de Evangelho. Sim, queridos irmãos, essa pérola, aquilo que é santo, não é dinheiro, não é talento, não é nome, nada dessas coisas. Jesus está falando aqui do seu Evangelho, aquele que é a palavra de salvação, a boa notícia, a demonstração do poder e do amor de Deus através de muitos prodígios, da exposição da palavra de Deus. Essa é a pérola santa dada por Deus aos seus discípulos. Se eu e você somos servos verdadeiros do Senhor Jesus Cristo, nós temos essa pérola nas nossas mãos. Nós temos o entendimento do Evangelho e nós temos a responsabilidade de pregar esse Evangelho a toda criatura, como o Senhor Jesus nos ensinou. Essa é a pérola de grande valor. Isso é aquilo de santo, de separado, de abençoado que o Senhor deu a ricos e pobres, brancos e negros, a qualquer tipo de pessoa que verdadeiramente é quebrantada e é um discípulo de Jesus Cristo, ok? Mas aqui, queridos irmãos, começam muitos a errar a interpretação. Estaria Jesus, então, orientando os seus discípulos a não compartilhar essa pérola com as outras pessoas mais de uma vez? Ou seja, algumas pessoas erram na interpretação, por exemplo, quando entendem que se eu pregar para uma pessoa e simplesmente ela me dar as costas, então não devo pregar mais para ela. É isso que Jesus está falando aqui? Evidentemente que não. E para a gente compreender melhor a fala de Jesus, precisamos definir dois personagens que são citados aqui: os cães e os porcos. Vamos entender por que Jesus utiliza a palavra cão e porco aqui dentro desse contexto. Antes disso, queridos, preciso dar esse aviso. Vagas abertas no nosso curso Conheça a Sua Bíblia de Capa a Capa. Você gosta dos vídeos como a gente faz aqui? Você nem imagina a profundidade que nós temos nesse curso. Nós começamos em Gênesis e nós vamos até a última página da Bíblia, Apocalipse. Você vai entender como você nunca compreendeu a Bíblia, com um professor te ajudando, tirando as suas dúvidas pelo WhatsApp. E esse professor sou eu. Quer ver uma aula para ver como que é o ensino? Aqui, no primeiro comentário desse vídeo, tem uma aula gratuita para você. E se fizer sentido, faça esse compromisso com Deus, entre nessa turma. É um projeto de ajuda missionária e conhecimento da palavra de Deus. Venha fazer parte com a gente. Queridos irmãos, observe que a ordem para não dar o que é santo e não jogar as pérolas se refere ou indica esses dois personagens, os cães e os porcos. Dentro da cultura judaica, os porcos e os cães eram animais considerados imundos para os judeus. Ou seja, os porcos, por exemplo, eles eram proibidos de ser consumidos lá nas leis alimentares. E os cães, por conta do tipo de vida deles, que viviam no lixo, buscando coisas ali para se alimentar na rua, eles não eram muito bem considerados. Não era como hoje, por exemplo, que a gente tem animaizinhos de estimação. Então, eram dois animais considerados imundos para os judeus e muitas vezes usados como forma figurada, observe bem isso, para indicar falsos mestres e pecadores rebeldes. Então, os judeus tinham ali esse costume, por exemplo, de indicar que um falso mestre ele era um cão, um porco, ou seja, de uma forma pejorativa, figurada, para indicar que eram pessoas que estavam na lama do pecado, distantes de Deus, longe da presença do Senhor, pecadores violentos e rebeldes. E é exatamente esse sentido que Jesus busca capturar aqui para o seu ensino. O texto mostra que esse tipo de pessoa, ela pisa no que é santo.
Ou seja, ela não tem nenhum temor a respeito das coisas de Deus. Ela dilacera os que apresentam a pérola, ou seja, tem um comportamento violento, assim como um cão que rosna quando alguém chega perto dele, resistindo ferozmente à proclamação do evangelho. Observe bem o trecho, Mateus 7:6, que diz o seguinte: para que não as pisem com os pés. Olha a atitude deles. E voltando-se vos dilacerem, ou seja, pessoas que apresentavam até mesmo um perigo de violência ali contra os discípulos de Jesus. Então, queridos, Jesus fala aqui daqueles que resistem e zombam. Antes de terminar a explicação, fique comigo até o final, que eu vou mostrar exemplos dentro da Bíblia para que você veja esse ensino sendo praticado, ok? Então, Jesus fala daqueles que resistem e zombam de forma demoníaca das pérolas santas que os discípulos portam. Zombam do Senhor e buscam compartilhar. Ou seja, os discípulos têm uma resistência pesada desse tipo de pessoa. Eles não devem perder então o seu tempo com esse tipo, que mostra claramente desprezo e uma rejeição veemente contra tudo que vem de Deus. Mas essa pessoa, queridos irmãos e irmãs, não é aquela pessoa que simplesmente, eu não quero ouvir isso agora. É um tipo de resistência mais pesada, mais forte, que acaba muitas vezes trazendo muitos problemas para os discípulos. Mas, presbítero, tem algum exemplo na Bíblia disso sendo praticado? Vamos avaliar juntos exemplos na Bíblia de não jogar pérolas aos porcos. Observe bem o texto de Mateus 10:14, que diz o seguinte: em uma das instruções aos 12 apóstolos, Jesus vai mandar fazer o seguinte, olha só: se alguém não vos receber nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos pés. Aqui Jesus manda os discípulos a pregar o evangelho e tem vídeo aqui no canal. Vou deixar aqui na descrição do vídeo a nossa mensagem que eu fiz aqui, um vídeo ensinando o que significa sacudir o pó dos pés. Em outras palavras, queridos, aqui nessa ocasião Jesus ensina que esse tipo de rejeição que as pessoas poderiam ter a mensagem do evangelho era uma rejeição forte e pesada, e os discípulos deveriam então sair e ir para outro lugar sacudindo o pó dos pés. Mas temos um exemplo ainda mais claro. Em um dos encontros de Jesus com os fariseus, Jesus declara aos seus discípulos, observe Mateus 15:14, deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então observe, queridos, que os fariseus eram homens que resistiam pesadamente ao evangelho. E Jesus ensina os discípulos, deixa eles. Jesus não ficava perdendo tempo. É claro que Jesus teve alguns embates aqui com os fariseus, pregou a palavra para eles, mas houve um momento que ele precisou deixá-los para lá, parar de jogar as pérolas a esses homens que resistiam violentamente e veementemente contra a pérola de grande valor, o evangelho do Senhor. Mas observe outro texto em Atos 18, versículos 5 e 6. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Observe bem, Paulo testemunhando o evangelho, opondo-se eles e blasfemando, observe bem, uma oposição forte, pesada, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes, sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Paulo considerou aqui, queridos irmãos, que era hora de parar de jogar as pérolas a esse grupo de pessoas. Ele então sacudiu as suas vestes e seguiu para os gentios, para a pregação da palavra em outros lugares. Então observe bem que temos um exemplo claro da aplicação desse ensino de Jesus. Tito 3, 10 e 11 diz o seguinte: evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando e por si mesma está condenada. Então observe que Paulo orienta aqui o jovem Tito que ele deveria tomar cuidado com esse tipo de homem faccioso. Aquele homem que busca somente violência, que busca divisões, que busca fazer uma resistência violenta muitas vezes ao evangelho. Tito, fala uma vez, duas vezes. Se ele está resistindo fortemente, não jogue mais pérolas a esse porco, a este cão. Deixe ele, porque infelizmente ele está totalmente perdido e pervertido. E para fechar, fique comigo mais um pouquinho.
fica evidente que não há uma proibição de Jesus de que preguemos e testemunhemos a palavra a todos, mas que observemos esse tipo de resistência blasfema e irreverente diante das pérolas de Deus. Não desperdicemos aquilo que temos de mais precioso. Mas, presbítero, como que eu vou saber? Queridos irmãos, o discípulo, então, ele precisa usar de sensibilidade e de sabedoria para perceber, para julgar quando as suas pérolas estão sendo pisadas e sair de cena, então, buscando novas oportunidades. Como que o discípulo percebe isso, queridos irmãos? Com o direcionamento de Deus e com a observação das situações. Então, por exemplo, se você está pregando a uma pessoa, mas ela tem uma resistência simplesmente ali ideológica, ela não concorda muito, não é motivo para você deixar de pregar. Agora, se existe um tipo de violência, um tipo de blasfêmia pesada contra a palavra de Deus, contra Jesus, talvez é hora de dar um tempo, de partir para pregar para outras pessoas. O certo é que o Espírito Santo vai nos guiar diante de todas essas decisões a respeito, se devemos parar ou não de lançar as preciosas pérolas do reino de Deus diante das pessoas. Espero que tenha gostado. Inscreva-se aqui no nosso canal para você crescer mais no conhecimento do Senhor. Aqui mais vídeos para você assistir e será abençoado pelo Senhor. Queridos irmãos, agradeço a você por ter chegado até aqui. Que Deus abençoe muito a sua vida. Eu fico por aqui. Até o próximo estudo. Fica com Jesus.